20 anos, Lucas teve o mesmo pesadelo. Começava sempre igual. Ele via a si mesmo dormindo, como se estivesse fora do próprio corpo, observando-se deitado na cama. O quarto parecia o mesmo de sempre, mas algo incomodava. Pequenas coisas estavam fora do lugar, como o abajur torto ou os livros organizados de maneira estranha. Na janela, uma figura surgia sempre no mesmo ponto. Um homem com uma cicatriz profunda no rosto, parado do lado de fora, tentando forçar a entrada. Lucas acordava suando, o coração acelerado, e com a sensação de que aquilo era mais do que um simples sonho. Era como se revivesse algo que não conseguia explicar. No início, ninguém levou a sério. Os pais diziam que era só coisa da imaginação, que ele precisava dormir melhor. Mas o tempo passou, ele cresceu, e o sonho continuava voltando. A recorrência era quase matemática. A cada 2 ou 3 meses, lá estava ele, de novo naquele quarto distorcido, encarando o homem da cicatriz. Decidiu escrever tudo o que lembrava em um caderno, anotando cada detalhe, tentando encontrar algum padrão. As descrições começaram a mostrar mais do que apenas medo. Havia um sentimento de familiaridade naquela presença. Como se, de algum modo, Lucas conhecesse aquele rosto. Certo dia, depois de mais um desses sonhos intensos, Lucas resolveu falar com os pais novamente. Mas dessa vez, ao invés de minimizar, eles se entreolharam com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Havia tensão, desconforto, como se algo tivesse sido despertado. Quando ele mencionou a cicatriz, a mãe empalideceu. O pai pigarreou e disse, sem muita firmeza, que aquilo deveria ser coincidência. Mas algo claramente havia mudado. Lucas sentiu que, por trás daquelas reações contidas, existia uma verdade guardada há muito tempo. Com insistência, Lucas voltou ao assunto dias depois. E foi então que a revelação aconteceu. Tio Brian, um antigo amigo da família que ele mal lembrava, havia sido afastado de suas vidas quando ele ainda era criança. A justificativa, segundo os pais, era vaga, algo sobre um comportamento inadequado e uma discussão séria entre adultos. Mas ao puxar uma foto antiga, guardada no fundo de uma gaveta, Lucas sentiu o estômago revirar. Lá estava o homem da cicatriz. O mesmo rosto que visitava seus sonhos por anos, parado do lado de fora da janela. A cicatriz no rosto de Brian não era discreta. Era impossível esquecer. Mas o mais perturbador foi a lembrança que veio à tona quando viu a imagem. Não era uma lembrança completa, mas uma sensação, um arrepio na espinha, um medo que não sabia de onde vinha. O quarto da infância, o som de passos no corredor, um aperto no peito. Tudo voltava em fragmentos soltos, como se a mente estivesse tentando reconstruir algo bloqueado. Os sonhos, antes apenas assustadores, começaram a parecer mais como lembranças mal disfarçadas. Lucas decidiu investigar por conta própria. Foi atrás de vizinhos antigos, conversou com parentes distantes. Descobriu que Brian era presença constante na casa quando ele era pequeno, e que, por algum motivo não dito, foi abruptamente proibido de se aproximar da família. Uma tia comentou, com cautela, que houve um episódio estranho uma noite, mas ninguém quis entrar em detalhes. Parecia que todos evitavam o assunto, como se houvesse um pacto de silêncio. E quanto mais Lucas escavava, mais sentia que estava chegando perto de algo sombrio. Os sonhos começaram a mudar. Agora, além da presença do homem, ele ouvia ruídos, vozes abafadas, choros distantes e uma tranca sendo aberta. Começou a acordar com marcas leves no braço, como se tivesse se arranhado dormindo. Passou a dormir com a porta trancada e uma cadeira escorada na maçaneta. O medo já não era mais apenas do pesadelo, mas da possibilidade de ele estar trazendo à tona algo real. Um pedaço do passado que nunca foi contado. Algo que a mente tentou proteger, mas que o corpo nunca esqueceu.
Ele consultou uma terapeuta especializada em traumas infantis. Explicou os sonhos, as memórias fragmentadas, as sensações físicas. A profissional ouviu com atenção e sugeriu a possibilidade de um bloqueio de memória provocado por um evento traumático. O subconsciente, com o tempo, poderia estar tentando comunicar algo que a mente consciente se recusava a aceitar. A figura do homem da janela talvez não fosse simbólica, mas literal. Um eco do passado que insistia em voltar à superfície, noite após noite. Com sessões semanais, Lucas foi recompondo as peças. Começou a lembrar de detalhes que pareciam pequenos, mas que faziam sentido dentro do quadro. Um cheiro específico, a textura de um casaco, a sensação de ser observado. As lembranças vinham em ondas, algumas mais intensas que outras. Em certo ponto, teve uma espécie de regressão espontânea durante uma conversa. Sentiu-se novamente criança, escondido sob os cobertores, enquanto alguém girava lentamente a maçaneta da porta. O medo não era imaginário. Era vivido. Os pais, confrontados com as novas lembranças, finalmente admitiram que houve uma noite em que Brian foi pego tentando entrar no quarto de Lucas. Não contaram detalhes, apenas disseram que aquilo nunca mais se repetiria e que o homem foi afastado imediatamente. O garoto, então com apenas 5 anos, parecia não ter entendido nada na época. Chorou, teve febre por dias, e aos poucos voltou ao normal. Ou ao que parecia ser normal. O cérebro, frágil e em desenvolvimento, simplesmente apagou o ocorrido. Mas o corpo lembrava. Com o tempo, os sonhos começaram a espaçar. Ainda apareciam de vez em quando, mas menos intensos, menos invasivos. Era como se, ao trazer a verdade à tona, a mente já não precisasse mais gritar por atenção. O homem da cicatriz ainda surgia em alguns devaneios noturnos, mas agora como uma sombra distante, quase sem força. Lucas entendeu que nem sempre o medo é só um produto da imaginação. Às vezes, ele é um sinal de que algo precisa ser ouvido. Que mesmo o silêncio guarda segredos, e os sonhos, por mais absurdos que pareçam, sabem contar verdades que a vigília não ousa dizer. Ele chegou à casa do amigo depois de um dia cansativo, só querendo descansar. A expectativa era uma noite tranquila, nada demais, só aquele sono gostoso que se tem quando a mente está exausta. Mal sabia ele que algo muito estranho e inesperado estava prestes a acontecer. Já deitado, enquanto os outros conversavam na sala, seu corpo mergulhou rapidamente no sono profundo, e o sonho começou a se desenrolar com uma clareza assustadora. Nada no cenário parecia confuso ou abstrato, tudo ali tinha uma nitidez quase real. No sonho, ele estava em um barco pequeno, navegando por águas calmas. De repente, o silêncio foi quebrado por um estrondo forte, o barco começou a balançar, e rapidamente ele percebeu que a embarcação estava afundando. A sensação de pânico era verdadeira, o frio da água invadia seus ossos e ele se sentia impotente. Foi aí que, no meio daquela confusão, um golfinho surgiu perto dele. Mas não era um golfinho comum, a criatura olhou diretamente para ele, abriu a boca e falou. Com uma voz suave, disse para ele acordar. Acordar nunca pareceu tão urgente. Ele sentiu o coração acelerado, a respiração ofegante, e uma sensação estranha de que algo não estava certo naquela casa. Foi nesse instante que ele ouviu um som estranho vindo do andar de cima, um rangido, um sussurro, algo que não deveria estar ali. Sem pensar 2 vezes, ele se levantou e começou a subir as escadas, o corpo ainda tenso, cada passo aumentando a adrenalina. Ao chegar no corredor do andar superior, os ruídos ficaram mais claros. Havia alguém. Ele não via ninguém, mas o barulho de passos furtivos era inconfundível. Tentou não fazer barulho, mas seu coração parecia querer saltar pela boca. O pensamento do sonho veio forte, como um aviso, uma premonição que parecia ter se materializado. Naquele momento, a linha entre o que ele tinha sonhado e a realidade se embaralhou. Com cuidado, aproximou-se do quarto do amigo, onde parecia que o intruso estava tentando entrar.
A mente trabalhava rápido, buscando soluções, como se o golfinho falante estivesse ali guiando seus passos. Ele sabia que precisava agir, mas sem chamar atenção. Pegou o celular, tentou ligar para a polícia, mas o sinal estava fraco. Decidiu então buscar alguma coisa para se defender, algo que estivesse ao alcance. Pegou um cabo de vassoura e se escondeu próximo à porta, esperando o invasor abrir. O silêncio era cortante, o tempo parecia ter desacelerado. Então, a maçaneta se mexeu devagar, o que causou um frio na espinha. O momento que ele viverá no sonho parecia se repetir na vida real, mas agora ele tinha uma chance de evitar a tragédia. Quando a porta finalmente se abriu, ele não hesitou. Gritou para o invasor que a polícia estava a caminho, que ele não estava sozinho. O homem parou, surpreso, e saiu correndo pela escada. A adrenalina foi substituída pela sensação de alívio, mas o susto ainda estava ali, pulsando em cada veia. Ele sabia que seu sonho tinha sido muito mais que um simples delírio noturno. Talvez aquele golfinho falante tivesse sido uma forma do subconsciente avisar o corpo de um perigo iminente, ativando um instinto de sobrevivência que salvou a noite. Depois de chamar a polícia, ele contou tudo para o amigo e os outros presentes. Todos ficaram chocados, principalmente quando souberam que havia mesmo um intruso tentando invadir a casa naquela noite. Perguntaram como ele sabia e ele simplesmente falou sobre o sonho, como se tivesse recebido um alerta antecipado. No fundo, aquilo parecia algo saído de um filme, mas para ele, era mais pura realidade, misturando sonho e vigília em um aviso impossível de ignorar. A noite ganhou um peso diferente, e a casa nunca mais foi vista da mesma forma. Naquela madrugada, o que parecia um simples ato de dormir virou um campo de batalha silencioso entre o perigo e a intuição. Ele não era uma pessoa que acreditava em premonições ou em sinais sobrenaturais, mas a experiência mudou sua forma de encarar o que a mente pode fazer quando o corpo está vulnerável. Foi como se, naquele momento, o sonho e a vida se fundissem numa só coisa, mostrando que há mais camadas dentro da consciência do que ele imaginava. Algo que poucos têm a sorte, ou o azar, de vivenciar. E aquela sensação de ouvir a voz do golfinho ainda ecoava na cabeça dele, trazendo uma mistura de medo e gratidão. Porque, no fim das contas, o que salvou aquela noite não foi só a coragem, mas aquela mensagem recebida em meio ao sono, aquela conexão inexplicável entre o mundo onírico e a realidade. Aquele simples sonho deixou uma marca profunda, uma lembrança que ele sabia que nunca iria esquecer, nem queria. Era a prova viva de que às vezes os sonhos carregam segredos que o tempo pode revelar. Desde então, toda vez que ele dorme em casa de amigos, uma parte dele fica alerta, esperando que o sonho apareça de novo, seja para avisar ou para mostrar algo oculto. E mesmo que o medo tente se infiltrar, ele sabe que há uma força dentro dele que pode ser acionada nas horas mais difíceis. Como aquele golfinho, aquela voz suave que veio de um lugar desconhecido para impedir uma tragédia antes mesmo dela começar. Um aviso que muitos desconsideram, mas que pode salvar vidas. No dia seguinte, ele contou a história para poucos, os mais próximos, aqueles que sabiam ouvir além das palavras. Porque essa experiência não era para ser apenas ouvida, mas sentida, entendida como algo raro e precioso. O mundo dos sonhos, que pode parecer distante, estava ali, ao alcance das mãos, com suas mensagens cifradas e alertas silenciosos. Ele agora sabia que, às vezes, basta apenas prestar atenção para que o invisível se torne visível. E assim, aquela noite se tornou um capítulo inesquecível em sua vida. Um episódio onde o medo, o instinto e o mistério se entrelaçaram, criando uma história que ele contaria várias vezes, sempre com o mesmo tom de admiração e respeito pelo poder dos sonhos. Um convite para que cada um de nós fique atento ao que a mente pode revelar quando o corpo repousa. Porque no silêncio do sono, pode haver mais do que apenas descanso. Pode haver um chamado para a sobrevivência. Ele chegou na casa da namorada esperando uma noite tranquila, como tantas outras que já tinham compartilhado. Mas aquela noite tinha um clima diferente, um silêncio pesado que parecia suspenso no ar. Depois de um jantar simples, ele foi para o quarto, exausto, e rapidamente caiu no sono. Porém, o descanso que ele esperava virou um mergulho profundo em algo completamente inesperado. O sonho começou calmo, mas logo tomou um rumo sombrio, como se fosse uma porta que se abriu para um outro mundo, mais frio e distante. No sonho, a casa da namorada se transformou. As paredes pareciam se fechar, as luzes apagaram,
e uma escuridão densa tomou conta do ambiente. De repente, ele ouviu vozes, vozes que não reconhecia, sussurrando segredos que deveriam ficar escondidos. Eram palavras que cortavam como facas, revelações íntimas e assustadoras que ninguém deveria ouvir. A sensação de invasão não era apenas física, mas algo muito mais profundo, como se o próprio ar estivesse pesado de mistérios e ameaças. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, a sensação de pavor crescia. O ambiente gelado parecia sugar a força dele, e o medo que sentia era real, mesmo que tudo ali fosse um sonho. A escuridão parecia viva, e ele sentia que havia algo, ou alguém, observando cada movimento seu, esperando o momento certo para atacar. Tudo ao redor parecia mutável e traiçoeiro, uma armadilha invisível que prendia a mente e o corpo naquele pesadelo interminável. Mas o que o deixou realmente assustado não foram só as vozes ou a escuridão, e sim a sensação de que ele não estava sozinho naquele mundo. Algo, ou alguém, estava tentando se comunicar. E não era com palavras comuns, mas com imagens e sensações que invadiam a mente dele, como se tentassem abrir uma porta para um segredo que não deveria ser revelado. Essa sensação estranha e profunda o deixou paralisado, como se seu corpo estivesse ali, mas sua alma tivesse sido arrancada dali. Quando finalmente ele acordou, achou que tudo tinha acabado. Mas o despertar trouxe uma surpresa ainda maior. Ele percebeu que estava preso em uma falsa vigília. Aquele momento que ele achava ser a volta para a realidade não passava de um outro sonho, um sonho dentro do sonho. A casa, o quarto, a escuridão, tudo ainda estava ali, só que agora com um tom ainda mais sinistro. Era como se ele tivesse acessado uma dimensão oculta, onde a lógica do mundo real não funcionava, e o medo tomava forma viva. A mente dele girava em busca de explicações, mas tudo parecia escapar do seu entendimento. Era impossível separar o que era sonho do que era realidade. As vozes continuavam, sussurrando segredos que nunca seriam ditos em voz alta, revelando mais do que ele queria saber. Ele tentava se mover, mas o corpo parecia pesado, como se estivesse preso por uma força invisível. O terror não vinha só do que via, mas da certeza de que aquele lugar existia em algum nível que a ciência não alcançava. Ele sentia que estava preso naquele labirinto sombrio, onde o tempo não passava e a luz não chegava. As horas, ou talvez minutos, se tornavam intermináveis. A sensação de ser observado e manipulado crescia a cada instante, e sua mente buscava uma saída que parecia impossível de encontrar. A experiência era tão vívida que mesmo quando ele tentava acordar, era puxado de volta para aquela escuridão. Era um ciclo de medo, um ciclo que parecia não ter fim. Finalmente, depois do que pareceram eras, ele despertou de verdade. Suor frio, respiração acelerada, o coração disparado. O quarto da namorada estava tranquilo, iluminado pela luz fraca da lua entrando pela janela. Mas ele não conseguia se livrar da sensação pesada que aquela experiência tinha deixado. Sabia que não era apenas um sonho comum, algo tinha cruzado a barreira entre o mundo dos vivos e o desconhecido naquela noite. Algo que poucos conseguem perceber, mas que ele sentiu na pele. Nas horas seguintes, ele tentou explicar para a namorada, mas as palavras pareciam pequenas diante do que tinha vivido. Ela tentou tranquilizá-lo, dizendo que era só um pesadelo, mas ele sabia que havia muito mais ali. O medo que sentia não vinha da escuridão do quarto, mas daquela dimensão oculta que seu sonho tinha aberto para ele. Era como se tivesse visto por um instante o que está além da compreensão humana, um lugar onde o tempo, o espaço e a lógica se dissolvem. Ele passou os dias seguintes inquieto, revivendo cada detalhe daquela noite, tentando entender se tudo aquilo fazia parte da mente ou se havia algo sobrenatural envolvido. A sensação de que foi convidado, ou talvez forçado, a entrar naquela dimensão permaneceu. E, ao mesmo tempo, uma dúvida persistia. Quantas vezes mais ele poderia ser puxado para aquele mundo antes de perder o controle sobre o que é real e o que é sonho? Essa linha tênue entre os dois mundos parecia cada vez mais frágil. Ele percebeu que aquela experiência tinha mudado para sempre sua visão do mundo. As perguntas que surgiam eram inquietantes. Será que todos nós temos essa porta para o desconhecido? Ou será que apenas alguns poucos têm o dom ou fardo de acessar essas dimensões ocultas? E, se for verdade, o que mais estaria escondido por trás do véu do sono? Essa inquietação o acompanhava como uma sombra, despertando curiosidade e medo em doses iguais. E assim, mesmo acordado, ele sabia que nunca estaria completamente seguro. Porque aquela noite, que parecia só um pesadelo,
abriu um portal que talvez nunca pudesse ser fechado. Um portal que mostrava uma realidade assustadora, onde as vozes sussurram segredos que a mente humana não está pronta para ouvir. Um mundo onde a linha entre o sonho e o real é tão fina que basta um passo errado para se perder para sempre. Desde criança, Marcos sempre teve sonhos intensos, aqueles que parecem tão reais que até o coração dispara. Só que, com o tempo, algo estranho começou a acontecer. As imagens que via dormindo começaram a se repetir no dia seguinte, como se sua mente tivesse aberto uma porta para o mundo real. No começo, ele achava que era apenas coincidência, mas logo percebeu que havia algo muito mais sinistro por trás disso. Sonhos e realidade começaram a se misturar de um jeito que ninguém poderia explicar. Numa noite fria de outubro, Marcos sonhou que estava em uma casa antiga, de janelas quebradas e portas rangendo com o vento. Ele sentiu uma presença, algo escuro que parecia observá-lo. No sonho, uma voz sussurrava seu nome, e ele tentava fugir, mas as portas se fechavam sozinhas. Quando acordou, sentiu um arrepio que não conseguia explicar. Só que o que o assustou mesmo foi quando, no dia seguinte, descobriu que uma casa exatamente igual à do sonho ficava abandonada perto do bairro onde morava. A cada noite, os sonhos ficaram mais vívidos e detalhados. Marcos passou a reconhecer pessoas que nunca tinha visto, mas que apareciam em seus sonhos como se fossem figuras reais. Eles o chamavam, deixavam recados, contavam histórias tristes e assustadoras. Ele começou a anotar tudo, tentando entender o que aquilo queria dizer. A linha entre o que era sonho e o que era real foi ficando cada vez mais fina, e ele mal conseguia dormir sem sentir medo do que encontraria na escuridão. Uma madrugada, Marcos teve um sonho especialmente perturbador. Estava preso em um labirinto subterrâneo, com paredes cobertas de símbolos estranhos. Passos ecoavam atrás dele, e a voz sussurrante que já conhecia dizia que ele não podia escapar. A sensação de pânico era tão forte que ele acordou suando frio, com o coração acelerado. Mal sabia que, naquela mesma noite, um vizinho do bairro desapareceria misteriosamente, e a polícia encontraria marcas no chão que lembravam o labirinto dos seus sonhos. Ao perceber que os eventos dos sonhos estavam se tornando realidade, Marcos ficou tomado pelo medo e pela dúvida. Ele não sabia se estava enlouquecendo ou se havia realmente sido escolhido para algum tipo de maldição. Tentou afastar esses pensamentos, mas a sensação de estar sendo observado não o deixava em paz. A casa do sonho, o labirinto, as vozes, tudo parecia conspirar para puxá-lo para um mundo que ele não queria conhecer, mas que parecia inevitável. Certa noite, ao dormir, Marcos sonhou que uma sombra negra invadia seu quarto. A sensação era tão real que ele tentou se mover para fugir, mas o corpo não respondia. A sombra sussurrava segredos que ele não conseguia entender, enquanto o quarto parecia afundar em trevas. Ele acordou com um grito preso na garganta, sentindo o ar pesado e gelado ao seu redor. Foi nesse momento que percebeu que os sonhos não estavam só influenciando sua mente, estavam invadindo sua vida. Marcos tentou conversar com amigos e familiares, mas ninguém acreditava nas histórias que ele contava. Para eles, tudo parecia exagero ou paranoia. Isso o deixou ainda mais isolado, como se estivesse preso entre dois mundos. Ele sabia que precisava entender o que estava acontecendo antes que os sonhos se tornassem uma prisão definitiva. Cada noite era uma batalha para sobreviver ao que sua mente criava e o que o destino parecia cobrar. As fronteiras entre o sono e a vigília começaram a se confundir. Marcos tinha a sensação constante de que o que via nos sonhos acontecia ao seu redor, mesmo acordado. Objetos mudavam de lugar, sombras pareciam se mover no canto do olho, e uma sensação de perigo iminente o acompanhava. Era como se estivesse vivendo em um pesadelo acordado, e a qualquer momento poderia ser tragado por aquele mundo sombrio que sua mente criava. Em uma tentativa desesperada de quebrar o ciclo, Marcos procurou um especialista em sonhos e fenômenos paranormais. O que ouviu só aumentou seu terror. Segundo o especialista, ele estava experimentando algo raro e perigoso, onde os sonhos ultrapassavam a barreira do subconsciente e ganhavam vida própria. Era um chamado de uma dimensão obscura, um aviso que poderia custar sua sanidade, ou pior, sua alma. As noites seguintes foram ainda mais terríveis. Marcos não só sonhava como também sentia as consequências reais. Cortes, arranhões e marcas inexplicáveis apareciam em seu corpo. Sons de passos, portas rangendo e sussurros assustadores invadiam seu quarto.
Ele começou a evitar dormir, mas o cansaço era mais forte. Sabia que o descanso era uma armadilha, mas era também sua única forma de sobreviver. O medo crescia, misturado com a exaustão. Numa noite de desespero, Marcos tentou enfrentar a sombra de seu sonho, dizendo que não tinha medo. Para sua surpresa, a sombra respondeu com uma risada cruel e se materializou em uma figura obscura, que falou com uma voz que parecia vir do fundo do abismo. Ela disse que ele era um escolhido, que os sonhos e a realidade estavam entrelaçados por um motivo, e que ele não poderia escapar do destino que o aguardava. O terror tomou conta dele. Apesar do medo paralisante, Marcos sentiu uma estranha força crescer dentro de si. Era como se aquele encontro tivesse despertado algo que ele não sabia que tinha. Ele entendeu que não podia mais fugir nem negar o que estava acontecendo. Precisava encarar de frente o mistério entre os sonhos e a realidade, mesmo sabendo que essa batalha poderia custar muito caro. Sua vida já não pertencia mais ao mundo comum. Agora, com a linha entre o sonho e a realidade destruída, Marcos vive em um limbo onde o que acontece enquanto dorme determina o que ele enfrentará ao acordar. Ele sabe que cada noite pode ser a última, que a sombra espera pacientemente para dominá-lo por completo. A única certeza é que, para ele, os sonhos não são mais apenas imagens na mente, são portas abertas para um terror que escapou das sombras do inconsciente e invadiu seu mundo real.